Hello, titia, chegou minha gente. Eu vou fazer hoje mais um Vital Responde, aproveitando as respostas que o Vital publica, né, nos áudios, nos vídeos no canal dele no YouTube, que acabam aqui trazendo também bastante esclarecimentos. Afinal de contas, a dúvida de um é a dúvida de muitos. Vamos lá. Vital: não me sinto vitimista, não me sinto vítima, mas sempre culpada. Sentir assim é uma forma de vitimismo? Resposta do Vital: vitimista é se sentir vítima dos outros. Se sentir culpada é ser vítima de si mesma. Lembre-se sempre que tudo que fizemos sempre foi para o nosso aprendizado, e são os erros que mais nos ensinam. Abraços de luz. Aqui o páreo é duro. Eu não sei o que é pior, você se sentir vítima do outro ou vítima de si mesmo. E são duas situações que, sem dúvidas, precisam ser observadas e resolvidas. Então, assim, aquele que se sente vítima é sempre vítima do externo, é do outro, é da situação, é do governo, é da chuva, é do sol, enfim. E o culpado é vítima de si, e a gente sabe que nós somos juízes implacáveis quando o assunto é nos julgar. Sobre esse aspecto, o importante é justamente isso, entender que tudo fez parte de um grande aprendizado. Tanto que quando a gente aprende que algo não é legal, quando a gente assimila esse entendimento, a gente não repete o mesmo erro. Essa é a importância do, entre aspas, errar. Você aprender. É como se você... Como se fala? As leis universais estão impressas na nossa consciência. Então é como se aquele conhecimento se tornasse... É como se você já sentisse, mas no momento que você realiza o aprendizado, que você assimila, é como se aquilo se materializasse, vamos dizer assim. Não sei se eu estou me fazendo claro. Então olhar e dizer, putz, eu errei, mas eu errei com aquela cabeça que eu tinha. Não, né? Eu não sou vítima, nem sou algoz. Eu sou um ser em constante processo de evolução. Outra pergunta, sobre o assunto, caso a alma antes de encarnar, sabendo que vai cometer um fato errado, ela pede para ter uma doença que a deixa cadeirante na mesma encarnação, para resgatar aquele ato errado. Este karma quita o anterior? Resposta do Vital: sim, pois o sofrimento foi uma escolha como moeda de troca. Quita-se o débito desta forma. Abraços de luz. Vamos lá. Então a pessoa vem para resgatar uma série de situações, vamos lá, para quitar certos débitos, vamos dizer assim. Só que ela já prevê no plano de alma dela que se ela não, entre aspas, quitar aquele débito por vias, entre aspas, menos dolorosas, então ela prevê ou ela decide que em determinado momento ela vai atravessar um processo de doença como moeda para quitar aquele débito. Então isso pode vir de várias formas, né? Aqui ela perguntou sobre a questão do cadeirante, mas existem outras formas com diversos problemas de saúde que acabam comprometendo sobremaneira a saúde da pessoa e que servem sim como essa moeda de troca para quitar esse débito que ela deveria ter quitado por outras vias. Bom dia! O que percebo a cada dia que passa é que o karma não passa de uma bobice criada por Allan Kardec. Não absorvo mais esses ensinamentos ultrapassados e aí vem o Vital. Não foi criado por Allan Kardec. Ele apenas explicou a lei do retorno na linguagem que se podia compreender na época. Abraços de luz. E que falta faz um Allan Kardec nos tempos modernos? Porque o espiritismo de hoje não é mais o espiritismo que Allan Kardec codificou. Isso é fato. Mas enfim... As pessoas confundem as coisas. Allan Kardec não criou religião. Ele codificou uma filosofia, vamos dizer assim, que tinha por objetivo trazer para o mundo material informações do mundo espiritual.
né? E a gente sabe que, lamentavelmente, as religiões de forma geral foram contaminadas, mas eu acredito que a essência, por isso que eu quando as pessoas me perguntam sobre espiritismo, eu indico, leia a Codificação de Allan Kardec, porque especialmente o Livro dos Espíritos, que é aquela sequência de, se eu não me engano, 1008 ou 1009 questões, perguntas e respostas. A Gênese é um livro espetacular, o Céu e o Inferno também. E o que ele fez foi explicar, dentro das condições daquela época, pense Jesus há 2000 anos atrás, falando para as pessoas. Ele ia falar de física quântica de que jeito? Não tinha como. Allan Kardec, 1700 e bolinha, 1800 e bolinha, ia falar de que jeito? Tem gente que hoje não entende que dirá naquela época. Então, karma, o que acontece é que as pessoas tomam karma como castigo, é aí que começa a confusão. Karma é consequência, tanto que existe o karma positivo e o karma negativo, só isso já facilita o entendimento. Dharma é positivo, karma é negativo, certo, Vital Froze? Abraço fraterno, gratidão. E aí o Vital responde, Dharma é o aprendizado, ou seja, o karma positivo. Compreendemos isso quando entendemos que karma é o resultado de qualquer ação praticada por nós. Abraços de luz. Não tem nada de errado com o karma. É entender exatamente o que ele respondeu, né? Na questão do Kardec. É lei do retorno, é bumerangue, tuf, foi, tuf, voltou. Exatamente na mesma frequência. Se eu lanço amor, eu recebo amor. Se eu lanço ódio, eu recebo ódio. É assim, a matemática do universo é porreta demais. Gente, peraí, só um segundinho para eu confirmar aqui um negócio, por gentileza. Vamos lá. Boa tarde a todos. Senhor Vital Froze, gostaria de saber o seguinte. Quando temos certas amizades de muitos anos e do nada já não temos prazer em estar com elas, o que isso significa? Resposta do Vital. Significa que pode haver duas situações. Ou vocês já conseguiram o alinhamento com as vidas passadas entre vocês, ou então começa a surgir as oportunidades para este alinhamento. Abraços de luz. Gente, muita gente tem comentado isso, né? De já não estar mais à vontade com pessoas com as quais conviveu tanto tempo. Existe uma questão aí que é muito clara para mim, que é aquela coisinha energética. Olha... E não é uma questão que você deixe de gostar da pessoa, nada disso. Acabou. Parece uma coisinha que faz assim, puf, acabou. Vocês permanecem com um sentimento de respeito, de carinho, de afeto pelo outro, mas já não tem mais aquela coisa da convivência. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Muitas vezes a questão vibracional, né? Lógico, a energia. Você tá vibrando numa frequência que aquela pessoa já não está. Pode ser que ela esteja até vibrando mais alto do que você. Não orna. Pode ser que você esteja vibrando mais alto que ela. Não orna também. Então a gente precisa entender que há movimentos naturais. Foi falado isso muitas e muitas vezes. Que chegaria um momento de uma incompatibilidade. Não é incompatibilidade de gênios não, gente. É incompatibilidade energética. Isso tem acontecido muito, não só em amizades, como no círculo familiar. Vamos lá. Boa tarde, gostaria de saber como posso enfrentar o fato de ter na minha vida pessoas que mentem, me caluniam. Neste momento eu as perdoo, pois ao elevar a minha espiritualidade fico em paz. Essas pessoas mentiram em tribunal e no meu trabalho, fazendo com que eu perdesse meu trabalho. Grato pela atenção. Resposta do Vital. As injustiças provocadas pelos humanos são mecanismos da lei maior utilizados para fazer a justiça divina. Corrigimos os débitos pretéritos através destes meios também. Abraços de luz.
Aqui é uma questão que não é tão simples de se aceitar, principalmente quando a gente se sente injustiçado, mas eu realmente acredito que, como eu acabei de dizer, não há erro na contabilidade do universo. Então aquilo que hoje eu vejo como uma grande injustiça pode ser a grande oportunidade de eu quitar aquele carnezão que eu estou trazendo de muitas e muitas vidas e que eu fui postergando. Tem um texto do Vital, se eu não me engano, é Ninguém Perde, Ninguém Ganha, onde ele explica isso. O que é seu, é seu. Agora, o que você tirou de alguém em algum momento será tirado de você. Agora, se alguém tirou algo de você, pode ter certeza que o universo vai ressarcir. Porque este equilíbrio, ele é indispensável. Então, olhar, por exemplo, essa pessoa que está passando por esse momento, olhar, assim, falar, putz, esses dias eu tenho atendido um casal passando por um problema familiar bastante complexo, e esses dias eu até comentei com ela, diante do quadro, eu falei, olha, se tinha algum karma, ou não foi nem karma a palavra, né, o karma é esse aspecto que a gente comentou, se tinha algum débito, pode ter certeza que vocês quitaram. Então, olhar para isso e dizer, olha, meu carnezinho, posso guardar ele quitado, posso até me desfazer. É a melhor coisa do que você ficar remoendo por quê, que injustiça. Quanto mais você vibra nessa frequência, mais, entre aspas, injustiça você atrai. A gratidão é a energia mais poderosa que a gente pode trabalhar, inclusive para reverter esse quadro desses sentimentos de dor, de desconforto, de se sentir injustiçado e tudo mais. Porque realmente, na continha do universo não tem nada errado. Vital, tenho 67 anos, meus exames clínicos laboratoriais estão ótimos, não consigo dormir. Tens alguma sugestão? Grato, Vital responde, estresse e ansiedade são os inimigos do bom sono. Procure relaxar mais na hora de dormir. Não fique preocupado se o sono não vem. Mesmo acordado, relaxe e descanse. Muitas vezes, mesmo passando a noite em claro, acordamos bem. Apenas se sinta descansado, sem se importar com a insônia. Aos poucos, o corpo vai se ajustar e você vai dormir melhor novamente. Abraços de luz. Esse negócio de, às vezes, você não conseguir dormir, aí você dorme 1, 2 horinhas, parece que você dormiu uma noite inteira e acorda super bem disposto, é uma realidade. Então, assim, às vezes a gente fica muito preocupado com o tempo do sono. Mas não é o tempo, é a qualidade do sono, o que verdadeiramente importa. Então, assim, é interessante, tem gente que, por exemplo, não aguenta ficar na cama, né, quando está com insônia. Não fique, levante, sente, medite, olhe as estrelas, leia, faça alguma coisa que seja interessante. Não é muito legal você estimular o seu cérebro com informações, né? Quando você já está nesse quadro. O interessante é você fazer algo que te ajude a relaxar a mente. Agora, se você prefere ficar deitado, faça um exercício respiratório, faça um Ho'oponopono, faça uma visualização, pode ser guiada ou não, a tua mente te levando, né, para lugares bonitos, você visualizando luzes e coisa e tal, e relaxa. O importante é que você durma bem. Não necessariamente muito, mas que durma bem. Agora, sem dúvidas, estresse, ansiedade, por isso que é importante buscar formas de relaxar a mente, tá? Então, estas perguntas foram do vídeo Transmutação do Karma e Lei do Retorno, a última etapa da cura interior, que eu não lembro de quando que é esse vídeo, né? Eu printei aqui e não printei a data. Deixa eu ver aqui, meu povo, para passar a informação certa para vocês. Vai que, né, vocês queiram assistir, quem não assistiu. Cadê? Corpo, tempo, ilha, não sei quem, transmutação do karma e lei do retorno. Epa, entrou uma propaganda aqui. A última etapa da cura interior, do dia 17 de maio de 2025. Vamos lá, voltando então aqui para as perguntas. Eu tinha printado sim. Mas vamos lá. Pergunta. Vital, irmão de luz, tem uma coisa que não consigo entender. Como
Como criticar e não aceitar no outro aquilo que você mesmo pratica? Dizer eu não perdoo quem fizer isso comigo e você fez com os outros isto que você diz não perdoar. E o melhor, foi perdoado. O senhor pode explicar a atitude tão arrogante? Resposta do Vital. Eu diria que é preciso trabalhar a tendência de controle que temos. Queremos controlar os outros a fim de que eles se ajustem aos nossos interesses. E, na verdade, apenas deveríamos compreender que o outro também está tentando acertar. Abraços de luz. Eita palavrinha essa, né? Controle. Como a gente quer controlar? Por que o outro não disse isso? Por que o outro não fez isso? Por que eu disse isso e o outro não reagiu desse jeito? O desgaste mental e energético é assombroso, né? Quando a gente entra nessa energia, nessa situação de ficar tentando imaginar por que isso, por que daquilo, por que não fez, por que fez, por que disse, por que não disse. Não adianta, gente. É fazer sem criar expectativas. Não adianta a gente esperar do outro que ele haja como a gente quer e procurar entender isso que o Vital falou, né? Cada um está no seu tempo. Agora, isso não me impede de ser o meu melhor. Eu não posso me deixar afetar pelo outro. Ele não pode afetar o que eu sou. Veja só. Não quer dizer que a gente tenha que ser besta, pamonha, não é isso. Mas se eu for me deixar afetar por todo mundo, eu nunca vou ser eu. E ser você mesmo é um dos critérios mais importantes dentro desse trabalho evolutivo. Seja você mesmo, faça o seu melhor. Então, quando acontece alguma coisa e a gente fica esperando determinado... Calma. Limpa em você as memórias de controle. Divindade, limpa em mim as memórias de controle que eu compartilho com fulano de tal. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, eu sou grata. Certo, crianças? Vamos lá. Próxima pergunta. É pergunta, gente. Eu falo errado muitas vezes de propósito. Tem horas que não é de propósito, não, mas quando é, eu já aviso. Vamos lá. Querido senhor Vital. Querido senhor Vital, eu tenho uma dúvida. Meu relacionamento com meus pais, eu diria, é bem distante. Nos vemos pouco, mas nos respeitamos. Para mim, assim está bom. E sinto que para eles também, pois não demonstram querer mudar essa situação. Eu não sinto falta de um contato mais constante, porém, às vezes me pego pensando se não sentirei falta quando eles não estiverem mais aqui neste plano, pois já são idosos. Então, minha dúvida é se devo estreitar nosso convívio mesmo sem ter vontade, pois são meus pais e já estão idosos, ou se devo continuar como estamos, mas com a possibilidade de me arrepender depois. Eu não sinto mágoas por eles terem me criado desta forma distante, mas também não sinto afeto a ponto de querer estar junto. Obrigada por sua existência em nossas vidas. Você é meu grande farol. Namastê. Veja que conflito, né, gente? E veja onde a mente coloca a gente. Será que se eu me mantiver assim, lá na frente, quando eles se forem, eu não vou me arrepender? Olha como a gente já cria um quadro tenebroso diante dos nossos olhos. Vamos lá para a resposta do Vital. Não devemos forçar os sentimentos. Tudo deve ser natural, pois se é forçado, não é sincero. Mesmo assim, podemos fazer um pequeno esforço quando entendemos que os outros precisam ou se comprazem com nossa presença. Neste caso, é um exercício de caridade, abraços de luz. A gente se forçar a estar na companhia de quem a gente realmente não quer é algo que tende a nos trazer muitos desconfortos. O que a gente pode fazer é tentar, eu diria até, ressignificar. Não por essa coisa, não, eu vou fazer porque daqui a pouco eu vou me arrepender, porque quando eles forem embora vai acontecer. Não, isso é loucura. Mas é procurar, como o Vital disse aqui, né, como um gesto até de fraternidade. Veja, o fato, muitas vezes, de ter sido criada à distância, entender os motivos. Aliás, eu não sei, eu nem sei, eita gagueira, eu nem sei se é entender os motivos. Uma coisa que a gente pode trabalhar é o seguinte:
Essa criação talvez tenha sido a melhor que eles pudessem ter oferecido. É não querer controlar o que poderia ter sido. O que eu posso fazer de melhor hoje? Eu posso visitá-los, mas nessa visita eu vou ser a minha melhor presença com eles. Afeto é algo que se constrói e nunca é tarde para se construir afeto. Nunca é tarde. Eu acredito que existam muitas caixinhas, né, nas quais o sistema vai nos colocando, onde a gente vai entendendo que certas coisas são difíceis, são complexas, não, já não tem mais jeito, porque foi sempre assim e não dá mais para resolver. Não é assim que funciona. Eu acredito que quando a gente tem intenções, eu acredito na coisa da boa intenção. De boas intenções o céu está cheio. Eu acredito que quando a gente tem a intenção de fazer o bem de fato, tudo é válido. Vamos lá. Essa já foi. Peraí, gente, que eu bati o dedo aqui, para variar. Bom dia a todos. Também criei meus filhos sozinha, porque quando fiquei viúva, meus filhos eram muito pequenininhos ainda. Eram 3 meninos lindos e carinhosos. Foram crescendo e mudando comigo. Me abandonaram. Hoje estão os 3 casados. Me abandonaram e hoje me odeiam. Não recebo nenhum telefonema deles e moramos todos na mesma cidade. Tenho 2 netos, mas não sei o que é ser avó. Vivo muito triste e sozinha. Sinto falta do carinho e atenção deles. Queria muito ser querida por eles. Resposta do Vital. Apesar do grande desconforto que é sentir essa sensação de abandono, lembre-se que isso tem raízes em vidas passadas, quando você deve ter agido igual aos teus filhos de hoje. Precisamos harmonizar nossas pendências a fim de equilibrar a frequência para a nova Terra. Uma pena que eles tomem hoje tais atitudes, pois elas podem ser determinantes para a ascensão. Falhar agora é um risco muito grande. Não haverá mais encarnações na condição de provas e expiações aqui na Terra. Esta é aquela que decide o futuro da alma. Abraços de luz. Quando a gente tem esse olhar de que a gente realmente está reequilibrando, ou seja, se eu estou passando por isso hoje, isso chegou para mim com o endereço certo, por mais que seja doloroso. Chegou com o endereço certo. Pode ser também que isso esteja trazendo uma lição no sentido de... Como é que eu posso explicar para vocês? Se eu estou, entre aspas, abandonada, antes de tudo eu me abandonei. Como é que eu me resgato? Como é que eu resgato a minha essência? O que eu posso ainda fazer por mim? Como é que eu sou o meu apoio, o meu suporte, a minha melhor parceria? Como? O maior exercício que a gente faz é com a gente mesmo e para a gente mesmo. Se tornar melhor para a gente mesmo. Essa é a grande função. Então essa coisa do abandono traz essa questão de vidas passadas e traz também essa lição agora. Eu não preciso do outro, mas é óbvio que é importante contar com o suporte do outro. Sempre. Ou quase sempre. Assim como o outro pode contar conosco, mas isso não pode ser algo, não, eu não vivo se o outro não me apoiar, se o outro não me ajudar. Não, aí tá errado. Essa é a minha opinião. Né? Não é nem que tá errado, eu acho que é uma coisa que você se torna dependente. A gente sabe que dependência não é legal. Vital, e quando existe um certo conflito e alguém piora a situação inventando fofocas que não existem? O filho acredita na calúnia e separa o filho do pai ou mãe. O que o pai ou a mãe tem que fazer? Namastê. Resposta do Vital. Lembrar que o que os outros pensam ou deixam de pensar é uma prerrogativa deles. Fazer o melhor sempre com a intenção no bem e o tempo se encarregará de ajustar as coisas. Abraços de luz. Tá aqui uma resposta, porque veja, vamos supor aí uma situação, né, de fofoca, de fuxico e tudo mais, e muitas vezes aí prejudicando relações familiares. Eu sempre tive comigo o seguinte: se eu estou dentro de uma relação, seja familiar, amigo, seja lá o tipo de relação, e alguém vem fazer uma fofoca, eu vou conversar com aquela pessoa que é foco da fofoca. Se eu convivo com ela e a conheço, eu não vou sair por aí acreditando na primeira fofoca que me aparece, por mais grave que seja. Para mim já começa aí. Agora, se a pessoa cai no fuxico, é um problema dela. Se eu cair na fofoca e muitas vezes, né, acabar com uma amizade, alguma coisa, é um problema meu.
E eu vou arcar com as consequências daquilo. Então, realmente, o que os outros pensam é prerrogativa deles, é problema deles. O tempo se encarrega de colocar, sem dúvidas, tudo no lugar, mas não tenha dúvidas quanto a isso. Especialmente nos dias de hoje, onde a verdade se expõe assim com uma velocidade absurda. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber como será a retirada dos exilados, já que bilhões terão que desencarnar e o tempo é curto. Não dá para esperar 100 anos para um desencarne natural. Haverá um ceifador, epidemia, afundamento de continentes ou evacuação dos despertos? Antes de ler a resposta do Vital, veja, gente, parece que as pessoas às vezes até desejam, né? Que haja um cataclisma, que tudo afunde, que haja uma epidemia para retirar, né, os exilados. Vejam, calma, gente. Eu acho que a gente precisa vibrar justamente o contrário, para que o máximo de pessoas possam alcançar, né, a sua ascensão. Há tempos atrás eu pensava muito parecido, porque para mim era uma minoria que ia. Graças a Deus eu fui conseguindo mudar isso. Mas veja, as pessoas fazem uma ideia, né, de que em muito pouco tempo grandes desencarnes em massa ocorrerão. Take it easy. Espiritualidade trabalha de uma forma, a energia do caos, do medo, da dor, não interessa a luz. Não, vai desencarnar quem tem que desencarnar, quem tiver que voltar, vai voltar, quem tiver que ir, vai. Eu diria, sem essa coisa cinematográfica que muitos estão esperando. Essa é a minha opinião, que eu acabei passando até antes da resposta do Vital. Vamos lá. Até o final da transição planetária, teremos ainda uns 30, 35 anos. Uma geração inteira, em média, poderia ser substituída em torno de 70 anos na média. Como hoje está desencarnando pelo menos o dobro que há 5 anos, então esse tempo também poderia ser de apenas 35 anos, e tudo parecerá normal como está sendo hoje. Abraços de luz. Não vai acontecer nada que vai retirar bilhões de uma vez. Sempre morreu gente, sempre nasceu gente, vai continuar do mesmo jeito. Aqui essas perguntas foram do áudio. Conflito entre pai e filha. O que a alma precisa curar? Do dia 19 de maio de 2025. Gente, deixa eu só fazer um negócio aqui, só um segundinho. Vamos lá. Obrigada pelo ensinamento, gratidão. Mas tem uma pergunta: por que antigamente os seres humanos tinham uma consciência mais elevada que a nossa? Resposta do Vital: apenas uma parte da humanidade tinha, mas faltou a tal da massa crítica do coletivo. Os que tinham a usaram para o mal. Isso fez toda a diferença. Abraços de luz. Época de Atlântida, né? Não havia uma massa crítica, embora existisse, né? E haviam almas encarnadas com um nível de consciência elevadíssimo. Era necessário uma massa crítica. Não se esqueçam que a massa crítica aqui foi atingida. Por isso que nós estamos passando pelo processo de transição, por isso que a linha de tempo foi modificada e por isso que não há retrocesso. Nada vai impedir a ascensão do planeta e da humanidade que vai acompanhar a Terra nesse processo. Os aviões somem no Triângulo das Bermudas e vão para onde, querido irmão? Gratidão. Esse é um dos mistérios, né, da humanidade, o Triângulo das Bermudas. Resposta do Vital: se não aparecem mais e nem estão no fundo do oceano, só pode haver uma outra alternativa. Vão para outra dimensão. Abraços de luz. Tá aí uma coisa que é um pouco fantasiosa para muitos, mas eu acho melhor as pessoas começarem a abrir as suas mentes, porque isso aqui é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Bom dia, de onde essas informações de um passado tão longínquo? Aí o Vital responde, é o vídeo sobre Atlântida, né? Aí o Vital responde, as canalizações não são passadas por consciências mais elevadas, como humanos. Não teríamos como saber certas informações. Abraços de luz. Não teríamos mesmo, não é? E que bom que hoje a gente consegue dispor de milhões, eu diria, sabe lá Deus, não são bilhões, de canais, né, de seres que
cedem a sua mediunidade, a sua capacidade mediúnica, canalizando e transmitindo informações, né, importantes para a evolução da humanidade. Mestre Vital, a transmigração das almas se dará por desencarne? Haverá sofrimento? Resposta do Vital. As almas que deverão deixar a Terra irão sem os seus corpos físicos, pois em outros mundos a matéria é diferente. E isso já está acontecendo desde 1950 e as pessoas nem percebem. Assim continuará até o final. Abraços de luz. Quem vive na terceira dimensão, aqui vive num corpo físico. Desencarnou, o corpo morreu, vai para a quarta. Um mundo de terceira e quarta dimensão, em qualquer outro ponto do universo, funciona da mesma forma. Então, quem não vai mais encarnar aqui, porque a Terra vai deixar de ser um plano de terceira dimensão para ser quinta, e quem não atingir essa quinta, essas frequências de quinta, vai ser levado para outros planetas de terceira e quarta dimensão. É óbvio que vai desencarnado. Até porque a configuração física, a psicosfera deste outro mundo não é igual à da Terra. Não é igual à da Terra. Pode ser semelhante, mas ainda assim aquele espírito vai precisar se adaptar àquela configuração. Desencarna e vai. E como disse o Vital, né, já está acontecendo desde 1950, quando começaram a chegar, inclusive, espíritos com a última oportunidade para se melhorar, e pessoas que já estavam desencarnando e atingiam a sua condição de quinta dimensão, já estavam sendo... Eu já li que pessoas que desencarnaram muito tempo atrás, de 1950, a partir de 1950, poderiam estar já estagiando, entre aspas, em mundos de dimensões mais elevadas para depois voltar. E aqueles que não atingem a partir de 1950, que já não tem mais como reencarnar aqui, também já são retirados. Gratidão, família. Perdão, li errado. Gratidão, família Vital, por nos trazer mais este conhecimento. Para quem gosta de história como eu, isso soa como música aos meus ouvidos. Fiquei com uma dúvida. O afundamento foi aos poucos e depois veio uma grande onda maior e afundou o restante? Ou foi uma onda gigante que acabou com tudo de uma vez só? Curiosidade apenas. Resposta não, ainda tem aqui um trechinho da pergunta dela. Como aconteceu com o Vesúvio, que acabou com Pompeia e Herculano de repente? Resposta do Vital. Foram em várias etapas em relação ao continente Atlântico. Porém, quanto à Atlântida, foi tudo de uma vez, na última parte do afundamento. Abraços de luz. Aí está. Pergunta, e os toltecas e os quechua? Resposta do Vital. Toltecas eram os mesmos astecas e os quechuas eram os mesmos incas. Na verdade, eram todos maias e pleiadianos. Abraços de luz. Mais uma questão aí a nível de curiosidade. Vamos lá. Não... Vamos lá. Não compreendo como hoje, com tanta gente ruim e bem mais volumosa que na época de Atlântida, estamos perto da ascensão. Será que a ascensão é um período e não efetivamente um número X de indivíduos evoluídos? E ao fim desse processo tudo é destruído, como já aconteceu outras vezes, e aí começa tudo novamente? Outra dúvida é se os ascensionados de Atlântida foram para outro planeta de quinta dimensão, e a diferença é que agora nós seremos esse tal planeta de quinta dimensão, então os não evoluídos é que terão que deixar o planeta? Desde já obrigada por fazer vídeos tão profundos e tão interessantes. Vamos lá para visita não, né? Para a mensagem do Vital. Em todos os tempos houve ascensão de almas, porém em número não muito expressivo. Agora será uma ascensão em massa, e para tal é necessário apenas que a pessoa vibre no amor incondicional, na compaixão e no respeito. Os demais serão retirados da Terra, em vez que ela está passando para outra dimensão. Abraços de luz. Então, assim, na época de Atlântida, como foi dito, não havia uma consciência em massa. Por isso que a Terra não ascensionou. Era um número, vamos dizer assim, era
Meu Deus, me veio a expressão aqui e sumiu. Era uma quantidade de pessoas, né, isoladas, vamos dizer assim, não atingiam a massa crítica. Agora é diferente. Essa ascensão é em massa. É o planeta e boa parte da sua humanidade que realiza esse processo. E quem vai ser retirado são as curvas de rio, gente. Muito se fala aí do... Como é o nome? Arrebatamento. E o Vital já falou em vídeos que o arrebatamento era sim uma possibilidade antes do Armagedon ser revertido. Porque chegaria um momento que provavelmente aqueles que estavam, né, em fase de ascensão não teriam como sobreviver a essa Terra. Porém, a mudança da linha de tempo em 2010 alterou esse quadro e inverteu isso. Quem vai ser retirado são aqueles que não ressoam nas frequências de quinta dimensão. Boa tarde, Vital. Obrigada por suas informações. Aproveito para lhe perguntar se você tem informações sobre os irmãos lemurianos que moram no interior do planeta Terra. Se sim, fica aí uma dica para uma futura live. Gratidão. E o Vital responde: o povo de Agartha é remanescente de Lemúria e também de Atlântida. Não tenho maiores informações. Sei que em breve vamos nos encontrar e festejar o reencontro. Abraços de luz. Ai, vamos mesmo, Vital, com certeza. Boa tarde, senhor Vital. O áudio de hoje foi muito esclarecedor para mim. Eu sonho há muitos anos com o mar invadindo tudo. Um desses sonhos eu corria com os meus filhos para as montanhas, mas a água invadiu tudo e a terra dobrou ao meio comigo e ao mesmo tempo no mergulho eu saí da água em uma paisagem linda, um pasto verdinho muito lindo. E quando ouvi seu áudio foi como se estivesse caindo a ficha. Fiquei muito feliz, porque como sempre sonho com o mar invadindo tudo, sempre acho que vai acontecer agora. Será que tem algo a ver com os meus sonhos Será que tem algo a ver meus sonhos com Atlântida? Desculpe, não sei nem se posso estar fazendo esse comentário aqui. Gratidão. Vital responde: provavelmente são lembranças do tempo de Atlântida. Nós estivemos lá. Abraços de luz. Tem muita gente relatando sonhos com água, com inundação, com tsunamis. Eu lembro que, sei lá, um mês atrás, eu sonhei que eu estava num lugar, era um apartamento, mas tinha uma janela, assim, um janelão monstro. E quando eu chegava na janela, eu via aquela onda vindo. Na hora que eu vi a onda, eu me joguei de lado e aí a onda entrou e eu não vi mais nada. Não sei se pode ter alguma relação com isso, porque poucos dias depois o Vital trouxe o áudio. E eu conversei com algumas pessoas relatando sonhos muito parecidos, com inundações, coisas assim grandiosas, né? Ondas tsunâmicas, de fato, né? Então a gente pode, de alguma forma, estar ajudando a fazer uma limpeza nas memórias com relação à Atlântida. Afinal de contas, a gente vive um momento de cura. Bom dia, senhor Vital. Eu sabia que o Atlântico afundou devido à briga com a Lemúria, mas gostei desta parte de conhecimento. Por gentileza, fale de Lemúria. Aqui, na verdade, quem afundou foi a Atlântida, né? Vamos lá, o Vital responde: Lemúria afundou pelo menos há 700 mil anos. Não tem como ser esse o motivo da queda de Atlântida. Abraços de luz. Foram momentos assim completamente diferentes, né, minha gente? Pera aí, galera de cowboy. Um momento, por favor. Olha, tá caindo uma chuvinha boa aqui. E como fica a história contada por alguns espíritas e espiritualistas de que Atlântida afundou devido a uma guerra deflagrada entre si? Resposta do Vital: de certa forma foi uma guerra, pois houve um conflito de interesses entre ambas as partes, como foi descrito neste vídeo. Abraços de luz, né? O primeiro caso de corrupção aí da história da humanidade. Já deram até nome de quem foi o serzinho que pulou pro lado de lá. Esses dias eu ri muito. Mas enfim, não deixa de ser uma guerra, né? Quando conflitos estão quando há conflito, né, de opiniões, de decisões e tudo mais. Então, houve de fato, lamentavelmente, uma guerra que acabou deflagrando, né, a queda do continente. Vamos lá, próxima.
Vital, onde eu acho essas histórias de Atlântida, Lemúria, etc? Tem algum livro? Gostaria de aprender mais, obrigada pelos ensinamentos. Resposta do Vital, não sei se tem algum livro, pois não li nenhum que fale sobre isso. Abraços de luz. Certamente tem, porque eu já vi em grupos sendo compartilhados muitos livros sobre Atlântida e Lemúria, mas eu também nunca li nenhum, nem saberia indicar. Olá, alguns alegam que o sistema solar orbita o sistema de Sírius, outros que o sistema solar orbita Alcione das Pleiades, mas a astronomia científica contradiz tudo isso. Será que essas alegações têm mais cunho simbólico do que físico? Resposta do Vital. O nosso sistema solar local orbita Alcione, o Sol central das Pleiades. Sírius também o faz. Abraços de luz. As demais estrelas das Pleiades também. E todo esse conjunto constelatório orbita o Sol central galáctico. Abraços de luz. Eu só tenho um comentário a fazer aqui. A astronomia científica, a ciência contradiz tudo. Né? Sabemos que existem pessoas sérias, mas, eu volto a dizer, só quando o sistema definitivamente for derrubado e assumido por consciências alinhadas à verdade, eu vou passar a confiar em qualquer informação advinda dessas organizações, ou sei lá o que seja. Bom dia, amigo Vital. Gostaria de fazer uma pergunta. Na linha de raciocínio de que Deus criou tudo que há, criou também os arcontes e demais seres transgressores do universo? Mas como? Eles também saíram da fonte criadora puros e ignorantes e optaram pelo mal? É isso? Resposta do Vital, as almas todas foram criadas na fonte, ou seja, na luz. Mas a dualidade sempre existe em todas as dimensões. Se uma alma decide experienciar o lado da não-luz, independentemente da dimensão, ela pode. Foi o que aconteceu com os arcontes. Caíram na densidade e precisam um dia retornar. Abraços de luz. Ou seja, eles tomaram essa decisão. Eles optaram por esse caminho. Tudo provém da fonte, embora eu continue insistindo que barata não pode ser uma criação de Deus, nem aranha, nem esses bichos peçonhentos, mas tudo bem, não vou entrar no mérito da questão. Esses seres, né, arcontes, o que quer que seja, claro que são criações divinas, mas lamentavelmente tomaram um caminho oposto ao caminho da luz. Professor, a Ilha da Madeira é uma ponta de Atlântida? Resposta? Sim! Era uma montanha alta que sobrou uma parte fora da água. Abraços de luz. Olha que informação interessante, né? Bom dia, senhor Vital. Equipe e amigos do canal. Gratidão pelo valioso vídeo, áudio e esclarecimentos. Pergunta, será que com a ascensão do planeta Terra poderá acontecer o mesmo que a Atlântida? Resposta do Vital. A linha de tempo da Terra prevê uma transição mais suave, mais tranquila. Abraços de luz. Ou seja, aquilo que aconteceu lá não tem por que acontecer agora. Meu irmão, como que a decisão de uma só pessoa desencadeou tudo isso? Misericórdia, Senhor, né? O fato de um dos 5 conselheiros, eram 3 da luz e 2 não, e um da luz passou para o lado de lá, e que desencadeou todo o processo que levou, né, a, entre aspas, destruição de Atlântida. E aí o Vital responde. Uma única pessoa que representava 205 do poder de decisão, mas que ao mudar de lado desequilibrou em 40%. É o que vemos hoje quando alguém vende sua consciência estando num cargo de poder. A lei do retorno nos traz sempre a oportunidade de fazer melhor e acertar. Infelizmente, muitos não passam nas provas e falham mais uma vez. Só que agora tudo é decisivo. Abraços de luz. Às vezes a gente pensa que é uma pessoa só, mas você não entende, entre aspas, o poder que ela detém. É só você olhar aí fora e dar uma olhadinha no que está acontecendo quando alguém pega uma caneta e faz caca. O que ela impacta na vida das pessoas. Só que agora é um momento assim, meu amiguinho, desculpa aí, tá? Mas não tem mais jeito, não. Chegou o momento derradeiro, como dizem por aí. É momento, assim, decisivo de se equilibrar, se resgatar, tomar o caminho da luz ou carimbar o seu passaporte pro o Uberzão cósmico.
Querido Vital e amigos, tenho 60 anos. Desde a infância fui encantada por Atlântida, Egito, maias, astecas, extraterrestres. Quando eu tinha uns 30 anos, fui num centro espírita e o médium que me atendeu foi enfático ao dizer que ajudei a afundar Atlântida junto com ele e também com os que estavam na sala. Ao longo da vida me perdi da minha mediunidade por medo, por imaturidade, mas nunca deixei de amar estas civilizações. Maravilhoso te ouvir falar neste tema e sentir meu corpo arrepiar por total identificação. Luz para todos nós na construção deste novo começo e recomeço para nosso planeta. E o Vital responde: se nós estivemos lá e ajudamos a afundar a Atlântida, agora estamos aqui para ajudar na transição pacífica do planeta Terra, sem medos, mas com confiança. Abraços de luz. É interessante como muitas vezes as pessoas põem foco só no que destrói. Veja que oportunidade fantástica que nós estamos vivendo neste momento. Se estivermos lá naquele afundamento fazendo, né? E a gente pode também não ter sido responsável pelo afundamento. Nós poderíamos ser consciências que estavam lá fazendo o seu trabalho. A gente também não pode achar que tudo que a gente fez foi do lado do capiroto. E mesmo que tenha sido, hoje estamos aqui trabalhando, como o Vital disse, para elevar-se e ajudar a elevar. É este caminho vitorioso, este caminho de superação que a gente precisa aprender a valorizar. Fantástica essa resposta do Vital. Bom dia, senhor Vital. Ainda tem umas perguntas aqui, vou embora. Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, mas vamos lá. Bom dia, senhor Vital. Gratidão por mais esse conhecimento. Com base neste assunto, fala-se muito do movimento das placas tectônicas que passaremos. Inclusive, já vi alguns mapas mostrando como ficará. Sobrará muito pouco. O senhor tem algum conhecimento dos seus mentores que poderia falar? Se encaixaria dentro dos eventos? O senhor já fez algum vídeo a respeito? Dentre os eventos, esse é o que me apavora, talvez por já ter passado por Atlântida e Lemúria. Gratidão. Resposta do Vital. Desta vez, não haverá Armagedon. Claro que alguns eventos naturais sempre acontecem, pois são naturais. Mas temos um plano divino, que se preocupa com as almas, e elas são imortais. Veja, gente, aquilo que tiver que passar, vai passar. Agora, eu não acredito em grandes cataclismas, não. Talvez a gente, né, experiencie algumas situações aí onde a Terra vai precisar se ajustar. Nos últimos dias uma série de vulcões entrou em erupção, né, em vários pontos do planeta, né, e isso são formas de mostrar que a Terra está passando por ajustes. Terremotos têm acontecido também, inclusive em locais que não são comuns, mas calma, nós estamos sob o amparo do plano maior. Ninguém vai passar o que não tem que passar. Eu acho que sair deste tipo de informação é uma questão de saúde mental. Porque se você for vibrar nas catástrofes que dizem que vão acontecer, você estará colaborando para criar catástrofe na sua vida. Bom dia, tudo bem? Os exilados de Capela vêm de antes ou depois da queda de Atlântida? Resposta do Vital. Os exilados de Capela vieram antes, porém muitos estavam em Atlântida. Assim como muitos ainda estão aqui. Abraços de luz. Eu achei que a turminha de Capela já tinha ido. Não existisse mais nenhum remanescente de Capela aqui. Interessante. Então, essas perguntas e respostas vieram do vídeo O Segredo por Trás da Queda de Atlântida do dia 21 de maio de 2025. Deixa-me ver aqui, crianças, que tem mais algumas perguntas que eu quero ainda incluir neste vídeo aqui. Agora são pouquinhas, tá? Boa tarde, querido mestre Vital. Muito grata por seus ensinamentos. No meu caso, tenho 70 anos, abri mão do curso universitário na metade porque meu marido fez concurso e foi transferido de Porto Alegre para o Rio de Janeiro nos anos 70. Vim para cá com um filho de 2 anos e sem condições de custearmos uma creche para eu estudar. Decidi me dedicar à família e cuidei com dedicação. Hoje tenho um casal de filhos com suas famílias formadas
E ambos bons profissionais bem-sucedidos. Claro que alguns me classificam como dependente, mas embora não tenha salário, ainda sou muito útil e ajudo minha filha e a netinha. Dúvida: serei responsável por ter ficado em casa? Eu me sinto feliz e até mesmo privilegiada por ter escolhido me doar aos que amo. E hoje curto o envelhecimento ao lado do meu marido serenamente. Resposta do nosso querido Vital: cuidar da casa e das pessoas é um trabalho nobre e não fica atrás de outro, por mais importante que seja. Abraços de luz. Aí eu tenho que falar. Criou-se uma ideia distorcida e endemoniada que a mulher tem que sair de casa para trabalhar. Isso é coisa do sistema, porque o sistema queria tomar as famílias, as crianças. Eu acho muito bacana quando as mulheres, especialmente de hoje, que sofrem essa pressão terrível, essa senhora sofreu na época, mas hoje é uma coisa absurda, a mulher tem a obrigação de ser bem-sucedida, como esposa, como mãe, como isso, como profissional, como aquilo. A mulher, ela tem que ser bem-sucedida onde ela quiser. Se ela quiser ser dona de casa e cuidar de filho, fazer comida para o marido, para receber quando chegar, ela está na razão dela. Aliás, ela faz muito bem, porque ela está cuidando do maior patrimônio que ela poderia cuidar. Então, esse papo de feminista, que muita mulher ainda cai, eu não vejo a hora dessa porcaria ruir de uma vez. Abram os olhos de vocês. Ninguém precisa se empoderar de nada, porque nós já nascemos com poder, e esse poder foi nos dado por Deus. A mulher pode conquistar o seu espaço? Pode, mas ela não precisa entrar em competição com um homem ou com qualquer pessoa que seja, porque existe lugar para todos. O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer, já dizia Renato Russo. Então esse papinho de ficar pressionando, né? Imagina, você é louca, vai deixar uma carreira tão bem sucedida para cuidar de filhos? Existe tesouro mais valioso do que a sua família e os seus filhos? Recentemente eu atendi uma pessoa que estava vivendo mais ou menos esse conflito, uma profissional muito bem sucedida, mas o coração dela pedia para ela ficar em casa com os filhos. Falei, minha querida, seu coração está pedindo, você precisa mais do quê? Deixa o mundo falar. Os outros são os outros, e só. Então nada como uma pessoa chegar, né, lá na frente e falar, meu, estou muito feliz por ter feito o que o meu coração pediu. Que é o caso dessa senhora. Vamos em frente. Pergunta. Teriãs, pessoas que se sentem animais, tais como raposas, gatos, cães. Senhor Vital, a última novidade é essa. O que o senhor tem a dizer sobre mais essa loucura que está atingindo principalmente nossos jovens? Já existem lojas que vendem máscaras, patas e caudas de animais para essas pessoas. Estou surpresa com este final de tempos. Resposta do Vital. A resposta é a mesma para o caso de bebê reborn. Consciências vazias e fáceis de serem manipuladas. Abraços de luz. Eu prefiro me abster de qualquer comentário, porque se eu botar essa língua para trabalhar em cima deste assunto, mais uma vez eu coloco em risco este canal. Então vamos em frente. Vital, esta síndrome de bebê reborn tem a ver com desviar o povo do foco do roubo do INSS? É apenas isso? Resposta do Vital. Sabemos que a mídia paga regiamente para manipular as pessoas, isso é notório. Devemos usar nosso discernimento e não cair nas armadilhas dos controladores. Abraços de luz. Eu falei disso num outro áudio, para a gente sair dessa papagaiada, né? Porque isso é para nos distrair, para tirar do foco, é para nos fazer entrar em discussões. Entende? Que seria algo que provavelmente eu faria agora, então foi bom eu ter segurado a língua mesmo, de fato, porque é justamente essa a energia que eles querem. Isso aqui uma hora vai ruir, isso não vai se sustentar, porque é minoria, eu disse isso num vídeo, a maioria é consciente, é lúcida, não se sente nenhum tipo de bicho, não cria boneco de plástico, não tem nada disso. Agora, lamentavelmente, a mídia põe foco nesse tipo de coisa. Então, essas perguntas... Gente, vai dar 1 hora esse vídeo. Essas perguntas foram do áudio do Vital. Tempos finais, o início de um novo ciclo do dia 24 de maio de 2025. Aqui, para terminar, eu vou trazer essa pergunta.
Obrigada, Vital, por mais uma aula sobre espiritualidade. Gostaria de perguntar: estou entre a cruz e a espada no meu trabalho. Sou reconhecida, bem remunerada como engenheira, porém sinto uma tristeza profunda, pois acho que não estou no lugar certo, me sinto presa, queria poder contribuir com os meus conhecimentos e até ajudar a empresa a entender a espiritualidade e o trabalho, mas não vejo abertura para isso. Como fazer para que me olhem com outro olhar? Ou será que devo deixar este emprego e tentar algo mais conectado com a minha alma? Resposta do Vital: a recomendação é que cada um exerça sua profissão, dando o melhor de si em termos éticos e espirituais. Não precisa abandonar nenhuma profissão, pois é lá que está a missão de cada um. Muitas vezes, se abandonarmos o trabalho, outro que assume a vaga não faz com tanta ética. Abraços de luz. Essa é uma questão que tem atingido muita gente, que já não se sente confortável na profissão que escolheu, mas se sente também de mãos atadas, sem saber o que fazer. E aqui o Vital fala, né, mais uma vez: faça sim o seu melhor. Muitas profissões deixarão de existir, outras profissões passarão a existir, outras profissões serão adaptadas. O que vai contar de fato é aquilo que a gente tem para contribuir dentro da nossa profissão. Então, houve um boom, né? Acho que agora dá uma diminuída, mas houve um boom de gente saindo das profissões para se tornar terapeuta, e isso estava levando outras pessoas à loucura. Puxa vida, mas eu não posso sair. Calma! Imagine se o mundo só tiver terapeutas. Como é que fica a engenharia, a medicina verdadeira, a educação verdadeira e tantas profissões necessárias? Pessoas que cuidam de manutenção, de limpeza. Já imaginou um mundo onde não tenha quem possa limpar? Um mundo onde não tenha um padeiro? Quem é que vai fazer o pãozinho? O café? Como é que a gente vai tomar café na padaria? Mas falando sério, o agricultor, entre tantas e tantas profissões fantásticas, como é que faz? Não, gente, todo mundo tem sua importância, todo mundo, todas as profissões têm sua importância. Então, acalmem os corações de vocês e procurem colocar o que vocês têm de melhor naquilo que vocês fazem. Tudo aquilo que a gente entrega para o universo nos traz de volta. Certo, crianças? Com quase 1 hora de vídeo eu encerro este Vital Responde. Mas tinha que ser esse blocão aí de perguntas para a gente poder, né, ter mais informações, mas até mesmo para a gente ampliar um pouco mais a nossa visão sobre assuntos que já foram tratados. Eu volto num próximo conteúdo. Um abração para você, Vital! Deus te abençoe, meu querido, e um beijão para vocês, crianças. Fiquem com Deus. A gente se encontra num próximo conteúdo. Até lá!